da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Abra a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 25. Quem quiser dar glória, dá glória. Quem quiser dar aleluia, dá aleluia. Deixa o Espírito Santo. 21. Evangelho de João, capítulo 21. Quem quiser dar glória, dá glória. Cada um expressa a sua intimidade da forma e maneira que lhe convém diante de Deus. Esses meses para cá eu tenho aprendido que não é por força nem por violência. Mas como assim? Porque muitas das vezes as pessoas falam para você dar glória a Deus e aleluia, e você não quer dar glória. Você não quer dar aleluia. E Deus te entende, te conhece. Só que Deus fica te esperando você manifestar a glória para Ele. Por quê? Porque quando você dá a glória, você chama a presença de Deus. E quando a presença de Deus se manifesta, te compulsiona a você falar glória a Deus e uma aleluia. Então repara quando você estiver dentro de um lugar, numa congregação, e alguém dá glória a Deus do seu lado, aleluia, é Deus visitando essa casa. É Deus falando com esta vida. E Deus falando algo sobrenatural que Ele não pode ficar só para Ele. Aí Ele começa a falar, então é glória. Quando os irmãos estavam louvando, o poder inefável da palavra de Deus que sai de dentro de nós, trouxe a glória de Deus dentro do ambiente. O ambiente foi mudado. A atmosfera foi uma atmosfera de glória. A atmosfera foi uma atmosfera de poder. Por quê? Porque Ele desce dentro de mim e dentro de você como fogo. E nós não podemos ficar só para nós. Então nós temos que cultuar a Ele. De todas as formas, nossa vida tem que ser uma vida de adoração. A minha fala diante dele tem que ser uma adoração. A minha fé diante dele tem que ser uma adoração. O meu andar tem que ser um momento de adoração. E todo tempo você precisa ser um adorador. E agora, como que é adorador no meio de uma guerra, no meio de uma batalha, no meio de um confronto? Nesse caso, você só quer chorar. Devido à dor, devido ao sofrimento. Mas quando Deus olha para mim, olha para você e vê que tem uma dor, que tem um machucado, que tem uma ferida, Ele mesmo Ele vem para te curar. E como Ele vem para te curar? É quando você então começa a sentir a presença e começa a dar glória. É por isso que as pessoas não entendem. Por que você dá glória a Deus? Por que você dá aleluia? É porque Ele está mexendo na casa, Ele está arrumando a casa. Ele está curando essa alma ferida. E quando você estiver triste e abatido, lembre-se disso. Glória ao Senhor e Ele será exaltado e a descida dele será manifestada. João capítulo 21 diz assim, olha, depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar Tiberiade. Amém, igreja? Vamos ver o que o Espírito tem para dizer. Porque esta palavra é palavra poderosa. Eu quero que você ore. Porque se tiver algum impedimento, algum embaraço na tua mente, na tua fé, na tua convicção, o poder de Deus vem a destruturar isso agora. E o poder de Deus começa a penetrar dentro da sua fé agora. Começa a gerar vida dentro de você. Então ora, fala com Deus. Espírito Santo revelador. Senhor, eu já sinto a tua glória. Eu já sinto a tua presença. Eu sei que tu está na casa. O Pai não depende de quem quer, depende do Senhor. É o Senhor que trouxe este povo. É o Senhor que nos trouxe, nos reuniu para glorificar, para exaltar, para bendizer o teu nome. E nessa hora eu diminuo que o Senhor cresça, seja exaltado, seja engrandecido, amarra os principais das potestades do ar. Eu sei, meu Pai, que nenhuma entidade, nenhum demônio, Pai, tem poder para chegar diante daquele que o Senhor escolheu para trazer
Senhor, antes de subir, ele se desce, como diz aqui a palavra, olha. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez. Foi morto, ressuscitou ao terceiro dia, mas também ele se manifestou aos seus discípulos. Falou com Maria ali no túmulo, falou com os discípulos que estavam em Atos, o noivo vai descer poder, fica aí. Mas aqui também, quando eles estavam ali no rio de Tiberiade, ele desceu até eles, os discípulos estavam lá reunidos. E quando acontece essa reunião, veio então no coração de Pedro e disse assim: ó, eu vou pescar. E quando Pedro fala que vai pescar, os discípulos também falaram: eu vou contigo. Aí Pedro então entra no barco juntamente com os discípulos e vai para pescar. Chegou lá a noite toda e não pegou nada. Aí quando eles estão voltando, Jesus pergunta para eles: tem peixe aí, tem alguma coisa? E eles falaram que não pegaram nada e não reconheceram que era Jesus. Aí Jesus então mais uma vez se manifesta para eles dizendo: olha, lança agora a rede à direita, porque vai ter colheita. Levanta a mão direita, eu vim como profeta da casa. Ele está dizendo: aquilo que eu ordenar para você fazer, faça, porque vai ter colheita. Tem gente que não está colhendo porque não faz o que ele manda, faz o que ele quer fazer. Entenda isso, igreja. Toda vez que você tomar decisão por si sozinho, antes de dobrar o seu joelho, ó, diante daquele que é o poderoso, aquele que manda no céu, na terra e no inferno, você vai colher aquilo que você não quer colher. O que Pedro e os discípulos colheram? Nada. Frustração, decepção. Mas não era discípulo? Tinha que colher, mas não colher, porque não foi ordem de Deus, não foi direção de Deus. Simplesmente disse: eu vou, vai, então vai, vai, do jeito que você está indo, você vai longe, mas eu não te garanto que você vai ter colher. Mas se ele te mandar você ir, pode ir, ainda que está contrário, ainda que está improvável. Se ele deu um decreto, se ele deu uma ordem, se ele deu uma confirmação, vá, porque lá está quem quer Deus te dar para te abençoar. Porque Deus disse para os discípulos: joga a rede. E eles então jogaram a rede. Misteriosamente, milagrosamente, a rede se encheu de 153 peixes. Foi ainda categórico, quantidade específica, determinada. 153 peixes, pegar e determinou ainda. É grande, não é pequeno, é esse. Presta atenção, levanta a mão direita comigo para ver se na tua vida. E fica ligado no Espírito Santo, oh Deus. Olha, quando Deus determinar a sua colheita, Ele está dizendo: diga para o meu povo que a colheita vai ser grande.
está dizendo assim: te prepara, porque eu, Pedro, estou levantando dentro desta roda. Vai crescer. Por quê? Porque eu vou dar direção. Só que quando Pedro foi, ele não foi só. Mostra-se então que tinha no meio dos discípulos unidade. E Deus está dizendo: se Deus me dá unidade, se Deus me aqui a mesma fé, a mesma esperança, a mesma convicção, o mesmo objetivo, se todos vestirem a camisa deste ministério, Deus então vai determinar o milagre. Porque primeiro passo, Jesus estava olhando, eles reunidos. Quando então Pedro disse: eu vou pescar, Jesus olhando, eles ficaram a noite toda. Porque olha só, a atitude foi correta de se levantar, mas a atitude foi errada, porque não buscou direção, não buscou, ficou a noite toda tentando pegar e não se pegou nada. Mas Jesus continuou olhando. Jesus sabia que eles queriam crescer, mas não tinha direcionamento, não tinha um posicionamento. Jesus não desistiu. Aí o que acontece? Jesus se aproxima deles e pergunta para eles: filhinhos, vocês têm alguma coisa aí? Olha para o teu irmão e pergunta para ele: você tem alguma coisa aí hoje para me dar? Ela bacana, ela blasfúmia, o que você tem para me dar? Será que você tem glória a Deus aí hoje? Será que você tem um aleluia aí hoje? Será que você tem exaltado a ele? Dá a ele o que é dele, porque ele veio até Jesus. Jesus foi até Pedro, até o discípulo, e perguntaram para eles: tem alguma coisa aí? Fala para o seu irmão: Deus agrada da sinceridade. A sinceridade agrada a Deus. Por quê? Porque eles falaram: não tenho nada. Tem muita gente que está falando que tem alguma coisa, mas não tem nada. Está dizendo que tem unção, está dizendo que tem graça, está dizendo que está cheio do Espírito Santo, mas não tem nada. A casa está vazia, a casa é rebelde. A casa é fria, isolada, escura. Mas Jesus está aqui. Ele está à procura de adorador, está à procura daquele que é verdadeiro, daquele que fala a verdade. Jesus, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, mas arrependido eu estou, e aqui eu volto para o teu caminho, porque quando eu e você confessamos o nosso pecado, ele é justo e fiel para nos purificar de todo o pecado. Aí então, quando eles disseram a verdade, não pegamos nada. Aí então dá-se autoridade, aí então dá-se legalidade, ainda dá brecha, ainda dá-se abertura para aquele que pode fazer alguma coisa agir. Dá onde é que a sábia? Quando eu e você falam a verdade, dá legalidade para o céu entrar. Mas se ocultar e se não falar a verdade, Jesus continua no mesmo lugar. E a sua vida fica só se distanciando e o céu cerrado. Mas quando eu e você falam a verdade, dá-se a proximidade. E quando então eles disseram a verdade, levanta a mão direita que eu vim profetizar na tua vida. Quando eu e você falam a verdade diante de Deus, dá-se a legalidade da aproximação dele. E como ele se manifesta mediante a sua palavra, então ele libera a ordem, ele libera uma palavra dizendo: agora vai, mas vai aonde? Vai agora à direita, porque Deus não tem nada com o lado esquerdo, com o lado contrário. Ele tem o lado direito do que é reto, do que é certo, do que é correto. E ele diz: agora coloca a rede aqui na direita. Ele não mandou ir nem lá para o alto mar, ali na margem mesmo. Ele mesmo disse: coloca-se a rede. Deus está dizendo para mim e para você, igreja: ouça minha voz, ouça minha palavra e executa minha palavra, e assim sucederá um milagre na minha e na sua vida. Tem glória a Deus aí hoje. Glória a Deus. Onde que assado que Deus tem misericórdia da minha alma? Ele vai te mostrar
aonde você vai jogar a rede. Só que tem uma coisa, você vai pegar o que ele quer que você pegue. Por eles não ter pegado nada à noite, mas por ouvir a palavra, a fé entrou, lançou. E eles não esperavam que ia pegar peixe naquela forma, daquela maneira e daquela quantidade. Tem muita gente assim, que Deus está querendo abençoar ele, mas ele não sabe o tamanho da dimensão da bênção que está falando sobre a vida dele. Ele acha que é uma bênção qualquer, mas não. Ele diz: levanta a mão direita. A bênção que ele tem para nós é grande. Ele disse: o peixe é grande. Ele falou que peixe, ele diz categoricamente, afirmando, é grande. Dá para você falar para o seu irmão o que eu sei que você é grande hoje? Quem recebe o grande de Deus nessa noite, glorifica ele, então. Até para a glória. Aí então, e olha só, Jesus chamou eles de filhos. Eles não reconheceram que era o Senhor, mas assim mesmo eles obedeceram e foram. Tem gente, irmão, que não conhece ao Senhor, mas Deus fala no coração dele, e ele faz o que Deus manda, ele executa o que Deus manda e Deus abençoa. É por isso que você vê muita gente que não é cristão sendo abençoado, porque o sol é por justo e por justo. João capítulo 9 fala que Deus, ele ama e abençoa, não o que fica pecando, o pecador. Ele ama a quem ele obedece. Vai ler João capítulo 9. João 5,39. Examina a escritura, que com quem ela fica eterna. Não tem conversa. Se você não examina, você não tem como Deus operar na sua vida. Eu ouvi. Não, você tem que ouvir aqui. Ele fala com você, lendo a palavra de Deus e confirmando para você. Por isso que ele fala do secreto. E aí então eles não ainda reconheceram o Senhor, e mesmo assim eles obedeceram a Deus. E eles foram. E lançou-se a rede. E Deus foi lá e determinou que os peixes entrassem dentro da rede. Agora olha o parênteses aqui, irmãos. Há uma análise. Se eles ficaram a noite toda no alto mar, não pegou nada, porque é um lugar propício para pegar peixe. É no fundo, não é no mar. O peixe fica em raso? Não fica. Mas por que dessa vez o peixe estava lá na margem? Porque quem manda é Deus. Deus está dizendo para mim, para você, levanta a mão direita. Quem obedece, ele vai te poupar de esforço. Pegou aí? Acho que vocês não entenderam, não. Vou repetir de novo. Quando eu e você obedece a Deus, ele nos poupa de esforço. O pastor hoje me falou, contava aí. Aí contava ele. Não obedece. Mas quem obedece, ele facilita. Ele tira o obstáculo, as barreiras, para facilitar a sua e a minha colheita. Mas tem que aprender o quê? Ouvir. E quando então a rede estava lá, Deus ordenou que os peixes entrassem dentro da rede. E eles começaram a puxar. A Bíblia fala que esse cara foi 93 metros de distância. Deixa eu ver aqui se foi a distância exata para vocês entenderem. 90 metros da margem. Então ele determinou que os peixes entrassem. Até os animais não resistem a Deus. Mas quando os humanos estão resistindo a Deus? Mas Deus estava ali. E aí, olha você vê mais ainda maravilhoso, pastor, que Jesus estava ali na margem. E a voz de alcance chegou-se a eles. Por quê? Porque eles voltaram para a margem. O que você tem que aprender? Para você ouvir a voz de Deus, você tem que voltar para onde você saiu. Mas tem gente, pastor, que não quer voltar no começo. No começo do quê? Da oração, do jejum, do monte, da vigília, da consagração. Não, ele não quer voltar. Ele quer ser glorificado. Ele quer ser reconhecido. Ele quer ficar lá, encher o
E quando você se arrepende e ouve a voz dele e volta para perto dele, ele já prepara aquilo que você precisa receber. Naquela época que precisava era peixe e pão que ele sobrevivia. E hoje, o que você está precisando? Qual que é a subsistência para você hoje? Você precisa das coisas materiais e precisa das coisas espirituais. Ele está dizendo, olha, eu vou te dar o peixe, a carne, coisa da terra, coisa da vida. Mas também vou te dar o pão. Quem é o pão? O pão da vida. Quem é a vida? Aquele que veio, aquele que ressuscitou, aquele que está à destra de Deus, aquele que tem poder, aquele que vai te capacitar. Sou eu, vou te dar você, vou te alimentar, vou te suprir. Mas para isso você precisa me dar algo. Me dá o peixe que você pegou. Mas que negócio é esse, missionário? Ele manda jogar a rede. Manda o peixe entrar na rede. Para dar o peixe para eles. Para dar o suprimento para eles. Mas agora ele está dizendo assim, olha, eu tenho o peixe e eu tenho o pão para te dar. Mas para mim te dar, você tem que me dar o peixe. Pergunta para o seu irmão, você está preparado para dar para Jesus aquilo que você tem? Para receber aquilo que ele tem para te dar? Pergunta, você está preparado para dar a sua vida agora para obedecer a voz de Deus? Pregar o Evangelho de Deus? Mandar você aonde Ele quer que você vai? Eu tive a experiência agora, esse final de ano. Jesus me levou para a obra, fui passear, mas Jesus também me levou para dentro de um terreno, dar um bando e dormir lá dentro do terreno. Mas antes de eu ir, Jesus falou, olha, eu tinha agenda domingo dentro para mim trazer a palavra de Deus. Jesus falou, você não vai, você vai para a sua igreja, porque eu vou mandar um anjo da igreja orar para você. Olha para você ver, eu vim para a igreja. Cheguei aqui, eu ia pedir os irmãos para orar. Quando eu cheguei aqui, o pastor falou assim, vou orar. E pegou nas minhas mãos só ele, não chamou ninguém. Falou, Deus, leva ela e traz ela de volta para nós. Foi, não foi, pastor? Dessa maneira. E eu fui na autoridade não de Jesus, porque eu sabia onde eu ia ir, que ele já tinha falado, porque eu ia lá para dentro do terreno da banda. E aí, quando eu cheguei dentro desse terreno, tinha um corredor. Aí eu fui toda para dentro desse corredor para ver lá os trabalhos, né? Quando eu cheguei, Jesus falou, quem mandou você entrar? Eu não é chegada a minha hora. Eu só sei, irmão, que eu virei e falei, Santo Jesus tem poder, me perdoa. Quando eu falei isso, irmão, eu arrepiava do pé à cabeça e comecei a tontear. Falei, Senhor, tem de misericórdia, me perdoa. Fui lá, peguei um ungido, ungi minha cabeça, ungi meus pés. E peguei o celular e comecei a colocar um louvor. Daí a pouco, o pai de santo, que é dono do terreno, chegou e falou assim, vem cá que eu quero te mostrar algo. Eu falei, pois não, vamos lá. Aí quando foi, meu ele me levou e falou, vem cá que eu quero te mostrar onde é que eu faço as minhas oferendas, onde é que eu faço os meus trabalhos. Eu falei, sangue de Jesus tem poder, vai na frente. E coloquei o louvor, que foi a ordem que Deus te deu. Quando eu entrei dentro do centro, onde é que eles fazem o trabalho, falei, Jesus, vai na frente. Aí, irmão, quem já viu lá, não sei, quem já frequentou, mas ali é cheio de coisa, cheio de trabalho. É cigarro, é vela, é bala, é não sei o que, tanto de coisa, é farofa, é comida, tudo espalhado. Então tinha assim um templo assim, ó, fechado, era tipo uma cortina. Aí ele chegou e falou assim, olha aqui que eu quero te mostrar. E abriu assim aquela cortina. Quando abriu, irmão, tinha mais de 20 santos lá dentro de imagem. Aí eu olhei para ele e falei assim, isso aqui é imagem. Ele falou, não, é meus guia. Aí eu falei, não, é imagem, não é? Mas tudo é imagem. Ele falou, é mesmo, é tudo imagem. Quando ele falou assim, irmão, ele pisou no birimbau e tropeçou e quase caiu. Eu falei, Santo Jesus tem poder. Aí eu falei, meu Deus, até derrubando em mim, porque concordou que era imagem. Aí eu saí, aí eu fiquei lá sentado com ele e fui falando dessa experiência de Deus. Deus foi dando graça, contei meu testemunho daquilo que Deus fez na minha vida e me deu uma palavra de Isaías 31. Aí ele falou, mas tem isso na Bíblia? Eu falei, tem. Eu fui peguei a Bíblia e dei na mão dele. Aí ele pegou a Bíblia e começou a ler a Bíblia. Ele falou assim, nossa, que isso? É verdade, está escrito aqui. Eu falei, mas Deus é poderoso, Deus é um só, né? Ele falou assim, é mesmo. Nossa, ele começou a falar. Aí de repente, quando ele falou, não, deu para meia-noite, ele falou assim, agora eu vou ter que ir buscar minha esposa, porque nós temos que fazer um trabalho. Mas você dorme lá no meu quarto. Eu falei assim, não vou me chamar, não, vou ficar aqui na sala. Eu falei, Santo Jesus tem poder, mas depois eu vou dormir lá dentro do quarto, eu vou ficar aqui. Aí Jesus falou assim, pega agora o fone e coloca 40 e pouco. Aí eu
Então Deus, irmão, ele se aproximou dos discípulos. E quando ele se aproximou, ele está dizendo assim, ó, me dá agora o que você tem. Me dá um peixe aí. É condicional mesmo, pastor. Não adianta. A unção de Deus é irrevogável. A unção de Deus é inegociável. Ou você busca e valoriza, ou você não tem unção. Não adianta. Ele está dizendo, olha, me dá o que você tem. Me dá seu tempo. Me dá sua vontade. Me dá seus desejos. Me dá o seu sonho. Me dá os seus projetos. Dá tudo para mim. Que agora eu vou te dar. Levanta a mão direita. Eu vou profetizar ali na sua vida. Jesus está dizendo, se você me dá agora o seu peixe, eu vou te dar o meu peixe e meu pão. Qual que é a diferença? O seu peixe são coisas naturais, são coisas destruidoras e passageiras. E é um peixe que Deus está te dando, é para a subsistência, para aquilo que Ele te dá e o diabo não pode tocar. Aquilo que Deus te abençoa, o diabo não pode te tocar. Mas quando Deus se refere agora, eu também te darei o pão. É o pão da vida, é a presença dele. Sabe o que é ter a presença de Deus, irmão? Nada e ninguém pode te parar, porque você é projeto de Deus. Aleluia. Ele está dizendo, vou te dar agora o pão cozido na brasa. Vou te dar o peixe cozido na brasa. Sabe o que Deus está dizendo? O que eu vou te dar agora tem fogo. Aleluia. Vou te dar tem fogo agora. Então você fica de pé. E agora eu aprendi seu Deus. Glória a Deus. Deus, aí a sua palavra foi ministrada. Vai no seu coração e olha, igreja. Perdoa o Senhor nosso pecado, as nossas falhas, a nossa transgressão. E que hoje aprendemos, ó Pai, que te damos um peixe natural. E agora vamos alimentar do peixe sobrenatural e do pão sobrenatural. E escreve o nosso nome no livro da vida, nos livros de toda e qualquer geração. Protege também, Deus, a minha vida e meus filhos com teu sangue. E eu glorifico e exalto o teu nome. Que toda a terra saiba que só o Senhor é Deus. E não existe outro Deus além de ti. Amém?